Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Livro do Céu, volume 2, capítulo 53. Ameaças de castigos. Fala sobre a correspondência. Esta manhã, meu adorável Jesus se fazia ver todo aflito e quase zangado com os homens, ameaçando com os habituais castigos e de fazer morrer gente de improviso sob raios, granizadas e fogo. Eu lhe pedi muito que se acalmasse e Jesus me disse: são tantas as iniquidades que se elevam da terra ao céu, que se faltasse por um quarto de hora a oração, e almas que fossem vítimas diante de mim, eu faria sair fogo da terra, e com ele inundaria as nações. Depois acrescentou: olha quantas graças devia verter sobre as criaturas, mas como não encontro correspondência, estou obrigado a retê-las em mim. É mais, me fazem trocá-las em castigos. Preste atenção, minha filha, a me corresponder às tantas graças que estou derramando em você. Porque a correspondência é a porta aberta para me deixar entrar no coração e ali formar meu quarto. A correspondência é como aquela boa acolhida, aquela estima que se dá às pessoas quando vêm fazer uma visita. De modo que, atraídas por esse respeito, por essas maneiras afáveis que se usam com elas, estão obrigadas a vir outras vezes e chegam a não saber se separar. O todo está em me corresponder. E à medida que as criaturas me correspondem e me tratam na terra, assim eu me comportarei com elas no céu, fazendo-lhes encontrar as portas abertas. Convidarei a toda a corte celestial a acolhê-los e os colocarei no mais sublime trono. Mas será o contrário para quem não me corresponde. Meu Deus. É muito importante essa parte da correspondência, né? Eu vou falar logo dessa parte, porque na hora que eu comecei a ler já veio um pensamento na minha mente. E é como foi falado, a gente fica o tempo inteiro atento em Jesus. Essa correspondência é você estar, é a atenção a Ele, a estima, sabe? É o amor, é a estima, a atenção. Tipo, não, você fica atento em cada pensamento seu, porque não é, você é uma morada divina. Deus está morando na sua alma. Deus está morando na sua alma. Então, cada pensamento, ele está morando na sua alma. E ele fala através da sua inteligência com você. Então, são pensamentos que vêm na sua mente, é ele falando. Ele fala através de pensamentos. Então, ele quer agir através das suas mãos, falar através da sua boca, trabalhar através das suas mãos, né? Falar através da sua boca, fazer. Então você fica o tempo todo só para ele, olhando para ele, atenta nele, ao que ele quer, à vontade dele. E aí é cada pensamento. Então, quando eu comecei a ler, já veio um pensamento na minha mente, e aí, se eu não falo, se eu não estou atenta a esse pensamento que veio na minha mente assim que eu comecei a ler o tema, é como se eu deixasse Deus, ele falando sozinho. Se eu não acreditar, não, não era, tipo assim, isso é coisa da minha cabeça. Meu Deus, é muito fácil acontecer isso, a gente ignorar os pensamentos que vêm na nossa mente. É muito fácil acontecer isso. E para não acontecer isso, tem que estar atenta aos pensamentos. É uma vida interior muito profunda, muito ativa. Tá disposta para Deus o tempo todo, assim como a Luísa estava lá na cama dela disposta, só ouvir Jesus,
só para Ele, só prestando atenção nele, vivendo para Ele, a gente tá com a nossa alma assim. E tem muita coisa para distrair nossa cabeça, para distrair os nossos sentidos, que a gente está no meio das pessoas. A gente está no meio da multidão, às vezes. Tá convivendo com um monte de gente. A gente está no meio do social, né? Assim, trabalhando com a família e tudo. Você não tá o tempo todo num quarto, assim, fisicamente. Ela tinha uma missão, né? Tinha a missão dela e teve isso, mas a gente não tem. Ela formou, né? Ela foi a primeira que formou, Deus formou nela e através dela a gente vive na divina vontade. Mas a gente tá no mundo, tá no meio da multidão, das pessoas, conversando com as pessoas e mesmo assim correspondendo a Deus. Mesmo assim correspondendo a cada batida do nosso coração a Ele, atentas nele. E dá para fazer isso, mesmo no meio da multidão. Mesmo no meio da multidão, mesmo no meio saindo da rotina, às vezes quando a gente sai da rotina é mais complicado, a gente é muito pequeno, né? Mas mesmo assim, Deus tá, a gente tem que ir mergulhando mais ainda nessa santidade, não? E entender que tudo é vontade de Deus, é pela inteligência, a gente entende, né? Tudo é vontade de Deus. Igual essa semana eu estou participando de um evento que eu tive, foi indicada para participar de um evento. Eu tenho que ir. Aí eu vou. Nada atrapalha a vida na divina vontade, nada atrapalha, nada vai atrapalhar para você não. É, como que fala assim? Ah, não, eu não vou, porque se eu for, vou perder essa correspondência com Deus, eu não vou conseguir falar com Ele lá no meio de uma multidão, gente. Mais de 5.000 pessoas num lugar, um monte de gente falando e andando para lá e para cá, e aquela confusão. Mas nada atrapalha sua vida na divina vontade. Nada atrapalha, nada que acontece atrapalha essa correspondência com Deus, essa conversa com Ele, esse deixar Ele fazer tudo e estar atenta somente a Ele. Nada. Você pode estar no meio da multidão de 5.000 pessoas, conversando com outras pessoas, interagindo com as pessoas, então não atrapalha. Não atrapalha. Ele fala, você tem a consciência o tempo todo, eu estou aqui, você tem uma consciência assim, eu só estou aqui porque é a vontade de Deus, eu estou aqui, é a vontade de Deus, e o que eu falar vai ser Deus, o que eu fizer vai ser Deus, os meus passos, o que eu tocar, o que eu olhar é Deus em mim. Ele mora em mim, assumiu minha pessoa, eu e ele, não tem mais só eu. Então eu não fui para lá sozinha e cortou essa correspondência, tipo assim. Então, o que ele falou, quando eu comecei a ler, foi da correspondência às verdades do livro do céu, dessa falta de correspondência a essa graça, né? A essa graça imensa, infinita, que é o livro do céu. Então, a gente tá, porque ele falou aqui, né? São tantas as iniquidades que se levam da terra ao céu, que se faltasse por um quarto de hora a oração e as almas que fossem vítimas diante de mim, eu faria sair fogo da terra e com ele inundaria as nações. Então, falou da oração, né? Sempre tem alguém rezando, glória a Deus nas alturas. Tem alguém rezando o rosário, tem gente fazendo adoração a Jesus, tem missa todo dia. Em algum lugar desse planeta Terra está tendo uma missa agora, todo dia tem missa, não falta. Mas essa oração também, essa parte, né, que graças a Deus tem, da gente estar correspondendo e lendo o livro do céu, é isso que veio, assim, no meu pensamento, ele falando, essa correspondência de ler esses escritos, de dar atenção para os escritos, para o livro do céu, ele veio falar com a humanidade, ele veio falar através desse livro com a humanidade inteira. E muitos estão ignorando, muitos não tá, não,
não tá lendo, não tá, nem sabe às vezes que o livro que tem essa revelação, né, do terceiro Fiat. Então, assim, quem, a gente que tá aqui, que tem esse livro, que sabe, né, é, é muito importante essa correspondência, em dar atenção para esses escritos e para dar atenção para ele, né? Dar atenção para esses escritos, ouvir tudo, ler tudo com muita atenção e colocar em prática, né? Não é só ler, e colocar em prática. Então ele falou: são tantas as iniquidades que se elevam da terra ao céu, que se faltasse por um quarto de hora a oração. A oração. Aí a hora que falou oração, aí veio meu pensamento assim, a oração é uma conversa com Deus, né? Então isso que a gente faz de tá, a gente tá conversando com ele é uma oração. Porque assim, gente não pode pensar, porque se a gente lê esse trecho aqui e a gente pode distorcer o que Deus está falando. Ah, então eu vou começar a fazer, eu não tô rezando. Eu não tô rezando o suficiente, eu não tô rezando, então eu vou começar, sabe assim? Mas isso que a gente faz de estar conversando com Deus o tempo todo é a oração, é a oração. Orar é falar com Deus. Se você está falando com Ele o dia inteiro, você está rezando o dia inteiro. Entendeu? Então não é para a gente ler esse trecho e sair daqui com o coração aflito, pensando assim, eu tenho que rezar mais, eu tenho que pegar as orações, eu tenho que pegar o rosário e rezar 15 rosários por dia. Entenderam? Então, assim, eu não tô falando que não é para rezar o rosário, que reze se der para rezar. Mas, assim, não pensar que Jesus está falando que é pra gente rezar mais orações vocais. Porque tem tipos de oração. Tem tipos de oração. Tem oração vocal, que é só pegar, rezar só orações prontas, já a gente fica repetindo, oração vocal. Mas tem oração que é meditação, que é a conversa com Deus, do coração, no coração, dentro da nossa alma. Então é para a gente não distorcer o que Jesus está falando, né? Não ficar pensando assim, ah, eu não estou rezando, eu não estou rezando. Então essa conversa com ele o tempo todo é oração. Oração é a oração, é a conversa com ele como o tempo todo. Então, se não fosse, se faltasse por um quarto de hora a oração e as almas que fossem vítimas diante de mim, eu faria sair fogo da terra e com ele inundaria as nações. Mas aí inclui todos os tipos de oração, né? A oração também. Glória a Deus, que tem um monte de gente rezando o rosário, a adoração. Glória a Deus nas alturas. E a missa sendo celebrada todo dia, né? Que na missa, as orações são universais. Na missa é oferecido o sacrifício de Jesus, é oferecido o sacrifício de Jesus e, e o padre ali, o sacerdote, ele está rezando por todo o mundo. São orações universais, então é importante demais a missa, né? E sempre tem, todos os dias, várias missas, glória a Deus, não falta, é uma graça muito grande. E aí aí ele falou depois da correspondência. Olha, quantas graças devia verter sobre as criaturas, mas como não encontro correspondência, estou obrigado a retê-las em mim. É mais, me fazem trocá-las em castigos. Então, por causa do pecado, ele não derrama as graças, não encontra o lugar nas almas para verter as graças, não encontra, por exemplo, a graça de viver na divina vontade, esse dom de viver na divina vontade. Se a alma não está disposta, se a pessoa não está atenta a Deus, como que ele vai propor isso para a pessoa, trazer essa graça para a pessoa se ela não está atenta a Ele? Então é muita graça que Deus tem para derramar em cada alma a cada instante. Mas Ele encontra, né, a alma em pecado, muito pecado, e troca as graças em castigos.
Aí ele vem falando pra gente, né? Preste atenção, minha filha, meus filhos, a me corresponder às tantas graças que eu estou derramando em você. Porque a correspondência é a porta aberta para me deixar entrar no coração e ali formar meu quarto e morar. Então, ele só vem morar na nossa alma se a gente está atento a ele, correspondendo a ele, atento a essas verdades, atento a ele, colocando tudo em prática. O tempo todo só para ele, tudo para ele, estar disposta para ele, mesmo vivendo no meio das pessoas, ter essa consciência 24 horas que ele está morando na sua alma e você está atenta a ele, a agradar somente a ele, como uma esposa, né? A correspondência é como aquela boa acolhida, aquela estima que se dá às pessoas quando vêm fazer uma visita. De modo que, atraídas por esse respeito, por essas maneiras afáveis que se usam com elas, estão obrigadas a vir outras vezes e chegam a saber não se separar. É como se fosse assim, uma pessoa vem te visitar e você trata ela tão bem, mas tão bem, mas tão bem. Uma pessoa bate na sua porta, vem te visitar, uma amiga. E você vem, amiga, vamos tomar um café, vamos conversar. Você dá toda a atenção para a pessoa. A pessoa vem para conversar com você, falar desabafar alguma coisa. Ou eu, por exemplo, eu tô lá no meu trabalho, uma pessoa chega para conversar comigo e eu paro tudo que eu estou fazendo para olhar para a pessoa e ouvir o que ela está falando. Isso é uma correspondência, né? E, e aí a pessoa sempre vai falar com você, porque você é atenta a ela, ao que ela está falando, ouve, dá conselho, escuta o que ela está falando e tudo. Aí Jesus é um exemplo, né? É para a gente fazer isso com Jesus. É para a gente fazer isso com Jesus. E ele não sabe se separar. Se ele vem visitar a nossa alma, se ele vem visitar a nossa alma e a gente está atento para ouvir ele, está toda inteira para ouvir ele, ele vem e depois vem morar. Ele não sabe se separar. Ele não vem mais só visitar, ele vem morar na sua alma. Porque é o que ele falou aqui, ó. A correspondência é como aquela boa acolhida, aquela estima que se dá às pessoas quando vêm fazer uma visita, de modo que, atraídas por esse respeito, por essas maneiras afáveis que se usam com elas, estão obrigadas a vir outras vezes e chega a saber a não se separar. Então ele vem, você trata muito bem, tá toda atenta a ele. E ele vem mais vezes, ele vem mais vezes, atraído por esse seu respeito, sua estima, seu amor, sua atenção toda para ele. Ele vem morar, não sabe mais se separar. O todo está em me corresponder. E à medida que as criaturas me correspondem e me tratam na terra, nossa, aqui é muito sério, né? O todo está em me corresponder, tá atenta a fazer tudo só para ele, só viver para ele, atenta somente a ele. Se alguém está falando com você, você fica atento em Jesus. O que Jesus quer falar através daquilo que a pessoa está falando com você? Só existe você e ele na Terra. Mesmo que esteja uma pessoa falando com você, há coisas acontecendo, tudo, você fica prestando atenção no que Deus quer falar através daquela situação, daquela pessoa, da chuva que está caindo, da criação, das criaturas, das circunstâncias que estão acontecendo. Você sempre olha para ele e não tira os olhos dele. O todo está em me corresponder, e à medida que as criaturas me correspondem e me tratam na terra, assim eu me comportarei com elas no céu, fazendo-lhes encontrar as portas abertas, igual ele sempre encontra a sua alma disposta a ele, com as portas abertas para ele, e fala para ele: não quero me separar mais, a casa é sua, vem morar aqui. Quando você morre, é a mesma coisa. Ele abre as portas do céu. Igual você abriu as portas da sua alma aqui na terra, ele abre as portas do céu quando você morrer. Da mesma forma como ele é tratado pela alma, ele trata
a convidarei a toda a corte celestial a acolhê-las e os colocarei no trono mais sublime. A gente coloca ele no trono aqui na terra, no nosso coração. Entrega a nossa vontade para ele, coloca ele no trono e deixa ele reinar na nossa alma, que é o lugar que ele fez para ele. E a gente coloca ele nesse trono aqui na terra, enquanto estamos aqui no nosso corpo. E aí, quando você morre, eles colocam no trono no céu. Mas será o contrário para quem não me corresponde. As portas estarão fechadas do céu. Que dor. Amém, Fiat Jesus. Eu confio em vós. Amém. Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, e do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, te amo, tu me amas, dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Volume 253, dia 2 de agosto de 1899. Ameaças de castigos. Fala sobre a correspondência. Esta manhã, meu adorável Jesus se fazia ver todo aflito e quase zangado com os homens, ameaçando com os habituais castigos e de fazer morrer gente de improviso sob raios, granizadas e fogo. Eu lhe pedi muito que se acalmasse e Jesus me disse: são tantas as iniquidades que se elevam da terra ao céu, que se faltasse por um quarto de hora a oração, e almas que fossem vítimas diante de mim, eu faria sair fogo da terra, e com ele inundaria as nações. Depois acrescentou: olha quantas graças devia verter sobre as criaturas, mas como não encontro correspondência, estou obrigado a retê-las em mim. É mais, me fazem trocá-las em castigos. Preste atenção, minha filha, a me corresponder a tantas graças que estou derramando em você, porque a correspondência é a porta aberta para me deixar entrar no coração e ali formar meu quarto. A correspondência é como aquela boa acolhida, aquela estima que se dá às pessoas quando vêm fazer uma visita, de modo que, atraídas por esse respeito, por essas maneiras afáveis que se usam com elas, estão obrigadas a voltar, né, e vir outras vezes, e chegam a nem sequer querer ir embora, né? A não saber se separar. O todo está em me corresponder. E à medida em que as criaturas me correspondem e me tratam na terra, assim eu me comportarei com elas no céu, fazendo-lhes encontrar as portas abertas. Convidarei a toda a corte celestial a acolhê-los e os colocarei no mais sublime trono, mas será o contrário para quem não me corresponde. Não é fácil não, isso aqui. Jesus, ele pega no pé, realmente. Gente, a responsabilidade com essa realidade de correspondência não é brincadeira, não. Mas aí, vamos lá. Jesus está muito zangado. E ele fala uma coisa muito importante, que se faltasse as orações, olha só, se faltasse por um quarto de hora, né? Se faltasse por 15 minutos a oração, e almas que fossem vítimas diante de mim, eu faria sair fogo da terra e com ele inundaria as nações. O que é isso? Então, se faltasse na terra pessoas, né, rezando, pessoas estão em oração, isso sempre tem, graças a Deus. Sempre tem alguém rezando, sempre tem alguma freira rezando lá, fazendo ali, né, uma atrás da outra. Tem pessoas fazendo adorações eucarísticas constantes, tem pessoas que estão sempre rezando. Tem esse trabalho de oração na terra, que Jesus plantou, e tem pessoas na Igreja Católica, principalmente, que está fazendo, sempre tem missas sendo rezadas a todo momento, no mundo inteiro. E almas que são as melhores almas, que são inocentes, puras, que são usadas como vítimas diante de Jesus, e aquelas que também se oferecem como vítimas, sempre tem. Então, graças a Deus,
Então, a gente vê que Deus plantou realmente um trabalho incansável aqui na Terra para manter esse planeta. Né? Deus, ele fez um trabalho para poder a justiça ficar aplacada nesse planeta. Então, não tem falha, mas tem muito pecado, muito pecado, muito pecado, muito pecado. Mas tem as pessoas que ainda estão rezando e ainda estão se oferecendo como vítimas. Então, graças a Deus, isso é uma graça infinita que nós temos que, principalmente, agradecer pela nossa Igreja Católica existir isso, tá? Depois acrescentou: olha quantas graças devia verter sobre as criaturas, mas como não encontro correspondência delas, estou obrigada a retê-las em mim. Então, ele tem muitas graças nele que ele gostaria de verter, que ele gostaria de derramar, mas ele acaba tendo que colocar a justiça, o castigo, né, em vez de derramar as graças. Isso eu percebo claramente. Jesus reclama muito disso comigo, sobre correspondência. Sempre Jesus está reclamando. E aí eu fico muito atenta para não deixar Jesus falar comigo à toa, para não deixar passar um pensamento que não seja, né? Se vir um pensamento, eu fico atenta, tento corresponder, tento não falhar com ele. Nossa, uma coisa que eu fico muito atenta. Meu Deus, vocês não têm ideia. E é exatamente isso mesmo. Tem que ter muita atenção, porque tem muitas graças caindo sobre você o tempo todo, que Jesus tem o tempo todo, ele quer derramar sobre você. E se você é uma pessoa que sempre está correspondendo, ele tem uma porta aberta constante para estar ali atuando e ele nem vai embora mais da sua alma, ele já fica constantemente ali, porque você está sempre respondendo, sempre correspondendo, sempre dando a resposta para ele, conversando com ele, atento ao que ele está falando, ao que ele está ensinando, e aí você conversa com ele, você dá o ato que ele precisa. Então, na Divina Vontade é constante, não pode falhar. Ele quer ter a pessoa à disposição dele o tempo todo, como a Luísa ficava na cama ali à disposição dele, nós temos que ficar à disposição dele na nossa alma, constantemente. Então é uma boa acolhida, é uma estima, um respeito que você tem para com o seu visitante, né? Mas que não é visitante, ele é o morador definitivo, né? Que está morando dentro de você. Então você tem que imaginar que Jesus está morando dentro do seu coração e que ele o tempo todo está precisando de coisas. E você tem que ser aquela serva fiel que está ali servindo a ele, modo de falar, né? Aquela companheira, esposa, né? Companhia total, né? Fazendo por ele ali tudo que ele precisa. Ele é um rei e você está ali constantemente, né? Servindo ao seu rei, atenta ao seu rei, né? Fazendo companhia ao seu rei e não deixando ele sozinho nem um minuto. Então, tem que ter essa visão. E é isso que eu, né? Então, todo está em me corresponder. Então, você quer tudo de Deus? Então, atenção total. Ele está sempre querendo falar alguma coisa, sempre está querendo atuar, falar, agir através de você, orar através de você, pensar através de você, falar através de você. O tempo todo ele está te convidando a fazer coisas com ele e lá vamos nós, temos que estar com ele. Sempre conversando com ele, dispostos, né, agindo em direção a ele o tempo todo. Amém? Jesus, eu confio em vós, fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, tu me amas, dai-me o gole da vontade divina, minha alma. Dai-me tua bênção, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Ameaças de castigos e fala sobre a correspondência. Esta manhã meu adorável Jesus se fazia ver todo aflito e quase zangado com os homens, ameaçando com os habituais castigos e de fazer morrer gente de improviso sobre raios, granizadas e fogo. Eu lhe pedi muito que se acalmasse e Jesus me disse: são tantas as iniquidades que se elevam da terra ao céu, que se faltasse por um quarto de hora a oração e almas que fossem vítimas diante de mim, eu faria sair fogo da terra e com ele inundaria as nações. Então é muito sério isso que Jesus está falando, né? E a importância da alma vítima, né? Das almas vítimas, das almas orantes, né? Que se não tivesse, se faltasse oração na terra, já era, né? Então é o que Jesus já falou, né? Que a terra é um altar mesmo, um altar, que são essas almas vítimas e que são as orações das almas puras, né?
que são como que um bálsamo, né? Que são como que um incenso mesmo sobre essa terra, a subir para Deus, né? Em prol dos mesmos da terra, né? Porque realmente é muita iniquidade. Se não tiver quem faça o contrário do que está sendo feito, se não tiver pessoas que pensem o contrário, que façam o contrário, que reze pedindo misericórdia de Deus. Se não tiver umas vítimas, né, que se sacrifica pelos outros, já era a terra, já era mesmo, como ele está falando aqui. Então é muito importante a oração, né? Que são tudo que é rezado na terra, as adorações que estão feitas, né? As pessoas que ficam lá fazendo as adorações 24 horas nos mosteiros, né? Essas vidas, as pessoas que ficam, que dedicam a oração, que pede pelo mundo, né? E as almas vítimas, né? As almas das crianças, né? Almas de pessoas assim, doentes, acamadas, né? Tem tanta alma vítima espalhada pela terra, né? E muitas ocultas, né? Que ninguém conhece, né? E que por causa do sofrimento dessas almas, o Senhor então tem a misericórdia e segura a terra, segura o mundo, né? Não deixa o mundo perecer, né? Então é muito importante essas almas, e é muito importante os filhos da divina vontade, né? Sendo esses que acolhem Jesus, que ouve os desabores, né? Que ouve tudo que tem para dizer, né? Desafogar sobre nós, porque ele manda para nós muitos sentimentos, né? Essas coisas que tá vendo aqui, ele faz a gente sentir essa aflição dele, ele faz a gente sentir-se zangado com os homens também, ele faz às vezes a gente se sentir cansado da terra, ele faz a gente sentir coisas que é ele e nós que tá mandando esse sentimento e a gente precisa estar atento para corresponder a ele, porque tá falando aqui, ó. Olha quantas graças devia verter sobre as criaturas. Muitas graças tinha que dar para o homem, mais graça de sabedoria, de abençoar a caminhada do homem. Mas o homem, ele não sabe receber as graças de Deus, né? Então, mas como não encontro correspondência, estou obrigada a retê-las em mim. Então, fica tudo em Jesus, porque retido nele, porque o que Jesus garantiu na sua vida foi para dar para o homem, foi para dar para a humanidade. São os méritos dele, que são todos os conhecimentos, as graças, tudo que ele fez na redenção, mas fica como que guardado nele, porque era para o homem se regenerar e não se corromper. Imagina depois da redenção uma coisa dessa acontecer na terra, que porca vergonha, porque era para o homem se redimir, era para o homem, ao exemplo de Jesus, pelos méritos de Jesus, viver a imitação dele, e não o homem, homem corresponder ao que ele fez, homem colocar eu te amo em tudo que ele fez, homem corresponder às inúmeras graças que ele deixou, né, mediante a sua palavra, mediante o sacramento, mediante todas as coisas que ele deixou de riqueza espiritual, de conhecimento dele, e era para o ser humano estar bebendo dessa fonte, porque corresponder a Deus é conhecer o que ele fez, corresponder a Deus é tomar posse do que ele deixou, corresponder a Deus é fazer o caminho que ele deixou para a gente fazer, ele deixou um caminho, ele abriu um caminho, a correspondência é se colocar nesse caminho, entendeu? É corresponder, ele vê como um advogado, né? Então você corresponder por ele ter feito isso, né? Por ele ter te tirado, vamos dizer assim, do cárcere eterno, né? Pagando com o próprio sangue. Então, o sangue de Jesus não está sendo correspondido. Então, é muito difícil. Ele fala: eu sou obrigada a retê-las em mim. Não dá para dar graça para quem não está aberto, para quem não corresponde, para quem não está disposto, né? Então, aí tá falando. Ah lá, aí em vez de eu dar graça para eles, eu tenho que trocar por castigo. Em vez de eu ir lá, sei lá, abençoar a plantação deles, eu tenho que meter fogo nelas, tenho que deixar queimar tudo, entendeu? Em vez de eu abençoar eles lá na casa deles, lá, eu tenho que deixar a floresta pegar fogo e tomar a casa deles tudo, porque eles roubam da criação, entendeu? Então, eu tenho que trocar o que seria uma vida a vida, né, na terra, né, que ele deseja, é essa correspondência. E ele dando graças, que é conhecimento, que é luz, e o homem sempre iluminado, o homem cheio da sabedoria divina, o homem fazendo as coisas corretas dentro da ordem.
e tendo sempre as luzes de Deus acompanhando em toda a vida dele, então uma vida muito próspera e abençoada por Deus. Mas em troca, ele tem que tirar, ele tem que reter, ele tem que tirar, entendeu? Preste atenção, minha filha, a me corresponder às tantas graças que estou derramando em você. Então, quando o Senhor nos conta essas coisas, Ele está dando graça. Quando o Senhor confia em nós, né? Ele está derramando muitas graças. Porque quanto mais conhecimento, conhecimento é graça, tá? Ainda mais nessa terra. O conhecimento é a graça, né? Então, se nós estamos recebendo muito conhecimento, né, da vontade de Deus, se nós estamos recebendo conhecimento do conhecimento, mais ainda a nossa atenção, mais ainda a cobrança é em direção a nós. Então, é muito derramamento dele em nós, entendeu? É muito investimento, é muito ele dando de si para a criatura. Por isso que está falando. Então, porque a correspondência é a porta aberta para me deixar entrar no coração e ali formar meu quarto. Isso é intimidade. Para me ser íntimo dessa pessoa, para me morar ali, para me dormir ali, para me repousar naquela pessoa. Então, a correspondência é a porta aberta para ele se sentir livre, para ele se sentir à vontade de entrar. E não só como hóspede, mas é o dono, sabe? Tomar posse, né? Então, e ficar ali, né? Ficar ali. Então, repousar ali. Então, ele quer repousar em nós, mas ele precisa encontrar sempre a correspondência que é essa porta aberta. Se a gente não corresponde, a porta está fechada. Né? Tem a ver com o que falou ontem do reflexo, né? O espelho está obscurecido, não está recebendo a luz do sol, né? Foi passageiro o efeito, né, que ele recebeu, depois já se distraiu novamente. Então, ele não vê o reflexo dele na criatura, então ele não encontra essa correspondência. Então, a correspondência é como aquela boa acolhida, aquela estima que se dá às pessoas quando vêm fazer uma visita, de modo a atraí-las por esse respeito. Isso mesmo, Sara. Ó, aí, essa boa acolhida, ele só vai se sentir que tem boa acolhida se na hora que ele quer falar calma, a alma está disponível. Se a alma está sempre à disposição dele, sabe? Peraí, vem cá, deita aqui. Senão ele não sente que aquela pessoa tem respeito com ele, não. Ele sente um estranho na casa. Ele sente alguém assim que chega e a pessoa está ocupada com outras coisas. A pessoa não está com ele. Ele entra naquela casa e a pessoa está tarefada, né? A pessoa está lá no telefone e nem percebe que está lá. Não dá aquela. Deixa sentado no sofá plantado lá esperando. Então ele não sente que realmente ele é dono, ele não sente que ele é bem-vindo, ele sente que ele é um incômodo. Nossa, filha, cheguei na hora errada? Você está ocupada, né? Cheguei sem avisar e ele chega sem avisar, porque a casa é dele, ele chega a hora que quiser. Se a casa dele, ele pode chegar a hora que ele quiser, ele pode chegar de madrugada, ele pode chegar de manhã, ele pode chegar na hora que você está tomando um banho e falar no seu coração, na hora que você está fazendo comida, na hora que você está cuidando do filho, na hora que você está trabalhando, na hora que você está dormindo, na hora que você está fazendo qualquer coisa. Então, a correspondência é você estar sempre disponível para ele, né? Você tá com a mente, né, vazia de pensamentos próprios, sabendo que qualquer hora ele chega, entendeu? E ele chega com muito sentimento, às vezes ele chega com alegria e quer tirar de você um louvor, uma gratidão, quer te mostrar o vale benéfico, quer te mostrar as luzes que está derramando na terra. Mas tem hora que chega assim, parece que está acabado, cansado, machucado, e te dá um estado de ânimo daquele, você sente no seu corpo, você sente na sua mente. Vem pensamentos horríveis às vezes. E é ele que está te visitando. Você não pode pensar em você e ficar chateada. Ai, eu estou pensando bobagem, eu repreendo. Ai, eu não quero pensar isso. Não faça isso. Porque pega você do nada, quando você nem está esperando. Igual ontem, do nada, assim, eu tava. Ai, eu não sei nem o que eu tava fazendo na hora, não. Acho que eu tava preparando as coisas para o bebê para dormir. Aí, do nada, começou a me vir cada pensamento, um pior que o outro, de pessoas assim abusando de criança, sabe? Abusando de bebês, mas assim, eu vendo a cena toda mesmo, assim, imaginando tudo, tudo, tudo. E eu permiti, eu deixei aquela imaginação correr, eu não lutei contra aquela imaginação.
querendo mandar ela embora, sabe? Porque eu sabia que era Jesus, estava desabafando. E me veio tudo, qualquer tipo de imagem, de pessoas fazendo todo tipo de violência com criança. A imagem assim mesmo, na imaginação mesmo, assim, tudo, 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 a pessoa fazendo de tudo, sabe? As coisas mais horríveis, tráfico de criança, pessoa matando criança, coisas assim horríveis, e aquilo deu uma dor, um mal-estar terrível, mas eu entendi que eu precisava sentir aquilo porque era Jesus e queria sentir aquela dor, né? E desperta na gente o quê? O pedir o perdão, o reparar, né? Quando você fala, eu abomino esse tipo de pecado, eu ficava só falando, eu abomino isso, eu abomino esse pecado, eu abomino esse pecado, meu Deus, eu abomino, que pecado horroroso, né? Eu não quero isso, eu não quero isso, né? E eu dizia não para aquilo, para não querer aquele tipo de pecado, né? E pedindo Deus, né? Rezando, né? Em cima daquilo, né? Então, ele visita a gente com essas coisas, então a gente não existe mais para nós mesmos. Os nossos pensamentos ele visita e quer a correspondência dos nossos pensamentos, quer a correspondência dos nossos desejos e sentimentos, quer a correspondência no nosso agir, em diversos atos que ele pede de nós, né? Então, a correspondência é como aquela boa acolhida, aquela estima que se dá a pessoas quando vêm fazer uma visita. De modo que, atraídas por esse respeito, por essas maneiras afáveis que se usam com elas, estão obrigados a vir outras vezes e chegam a não saber se separar. Então, de tanto Jesus ver que aquela pessoa está aberta para ele, ela vai e corresponde a ele, chega uma hora que não quer mais ir embora. Ele se sente bem-vindo, ele tem liberdade ali. Então, ele se sente assim: a casa é minha mesmo. A casa é minha, né? Não posso chegar a hora que for, ela está disposta a parar tudo por mim, né? Eu não me sinto intrusa, eu não sinto que eu sou alguém que eu tenho que esperar ela desocupar para mim. Eu tenho que esperar ela ter um tempinho para mim, porque ela cuida de um monte de coisa da vida dela, e para mim talvez é o resto do dia. Não, a casa é minha para chegar a qualquer hora. E tudo ela tem como meu, né? Então, tudo. Então, ele sente-se dono e ele não quer se separar, né? E ele só pode trocar conversas íntimas, como ele fala desse quarto, né? Formar o meu quarto. Formar o meu quarto é intimidade, é trocar intimidade com você. É falar dos interesses dele, das intenções dele, do ad intra, daquilo que é mais profundo, dos pensamentos dele mais puros e santos. Ele só pode falar isso, formar o seu quarto numa alma que tem essa abertura para ele, que é a parte mais assim, mais íntima, sabe? Quando fala que os esposos, né, trocam seus segredos ali no quarto, né? Que só a intimidade do rei com a sua rainha, né? Tipo assim, é isso com a alma, né? Então, tudo está em me corresponder. Olha para você ver, tudo o que define a nossa intimidade com Deus é tudo está na correspondência. E à medida que as criaturas me correspondem e me tratam na terra, assim eu me comportarei com elas no céu. Então, terá diferença no céu, porque tem diferença na terra. Dependendo do que a pessoa vive com Deus aqui na terra, o que ela vive aqui com Deus na terra vai ser o que ela vive com Deus no céu. Se Deus é de vez em quando para ela, que ela lembra dele, então, lá no céu também ela não vai conhecer muito dele, né? Tem diferenças no céu. Ele fala disso, né? Tem as almas raquíticas, tem a diferença do conhecimento de Deus lá na entendeu? Porque o que que ele entende? Ela não tem muito interesse por mim. Ela não tem muito interesse por mim, entendeu? Então, então tudo está em me corresponder, em ter vida espiritual, né? Em ter intimidade com Deus. E ter convivência com Deus, né? De entreter com Ele, conversar com Ele. Conversar. Então, se na Terra a gente não conversa com Deus, como que a gente vai imaginar que lá no céu nós vamos conversar? Vai ser também meio estranho para nós, né? Não é diferente aqui na Terra. Você falar, mas lá a gente vai ver, aqui não vai ver. Nada a ver. Nada a ver. Entendeu? A liberdade que você tem aqui com Jesus vai ser a liberdade que você tem lá com Ele no céu. O todo está em me corresponder.
E à medida que as criaturas me correspondem, porque você conhece no íntimo de uma pessoa o pensamento dela. E nós estamos em contínua intimidade com Deus quando estamos unidos à palavra dele. Não tem união mais poderosa do que a união pela palavra. Porque a união de você saber a palavra daquela pessoa, de você ouvir as intenções, saber os pensamentos daquela pessoa, os desejos daquela pessoa, o interior dela, que ela se manifesta por meio de palavras. E esse interior só revela a sua intimidade para quem tem interesse. Então, ver, só vai melhorar, né? Mas o que vai aproximar a alma é porque ela não vai ser estranho para ela o que ele faz, porque ela já conhece o trabalho dele na Terra, entendeu? Então, o todo está em me corresponder. E à medida que as criaturas me correspondem e me tratam na Terra, assim eu me comportarei com elas no céu, fazendo-lhes encontrar as portas abertas. Convidarei a toda a corte celestial a acolhê-los e os colocarei no mais sublime trono, mas será o contrário para quem não me corresponde. Então é muito sério, muito sério. É justo, porque a gente também conversa mais com quem corresponde, né? Assim, as pessoas que dão mais abertura, a gente não troca mais intimidade com quem é mais próximo, assim, da gente. E com outras pessoas a gente não conta nossos segredos, porque a gente sabe que elas são mais distantes. A gente até gosta delas também, mas não é igual às pessoas mais próximas de nós que a gente. Opa! A gente gosta delas também, mas não é igual às pessoas mais próximas que a gente pode contar se tá feliz, se tá triste, o que tá deixando a gente preocupado. Não é assim. Na Terra não tem diferença do nosso tratamento com as pessoas. Você tem um monte de parente, mas não é diferente a sua relação com cada um, dependendo do grau de intimidade que você tem. É a mesma coisa com Deus, né? Amém?